Olá, bem-vindo a mais um Momento Saúde. No programa de hoje a gente vai falar de um assunto bem comum. Nós vamos falar tudo da gripe e resfriado. Doutora Simone está aqui com a gente no Momento Saúde e vai esclarecer tudo para a gente sobre esse mal tão comum na população brasileira e do mundo inteiro, né, doutora? Doutora, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite aí, né, e que você, como eu já te falei, né, você é sempre bem-vinda aqui, tá bom? O Renato, eu que agradeço, né, para você, a participação aqui, pessoal, né. Gripe e resfriado, o que é e quais são as diferenças desses dois males aí? Bom, a gripe e o resfriado, apesar de ser afecções respiratórias, elas têm uma diferença, né? Até inclusive no grau que influencia no grau na gravidade do problema, né? Na verdade, tanto a gripe quanto o resfriado, eles são causados por vírus, né? A diferença é basicamente assim, o que faz com que a gente consiga diferenciar uma da outra seria mais através dos sintomas. Tem exames também, mas pelos sintomas dá para ter uma noção e já diferenciar o que é uma gripe e um resfriado. Então, ambos são virais, então? Ambos são virais. O resfriado, ele é um vírus, né, que ataca, dá uma infecção que atinge a parte interna do nariz, da garganta, né, as conchas nasais, então atinge o nariz, as conchas nasais e a garganta. Já a gripe, ele atinge de uma intensidade bem maior, os sintomas são bem mais expressivos e geralmente é nariz, conchas nasais, garganta e pulmões também. E quais são os sintomas clássicos aí da gripe? Os sintomas são praticamente os mesmos, né? São parecidos, né? Mas a intensidade que muda, né? O sintoma do resfriado geralmente começa no primeiro ao segundo dia de infecção. A pessoa começa primeiro, geralmente, né? Com uma irritação na garganta, uma inflamação na garganta, aí que vem acompanhado muitas vezes de uma dor de cabeça leve, um mal-estar leve. A maioria das vezes é sem febre, mas pode ter uma febre baixa, né? Então seria uma dor de cabeça leve, uma irritação na garganta, uma febre baixa, muita coriza, muita secreção nasal, né? Sim. E, então, assim, chegou com essas características, geralmente é resfriado. Espirro, a pessoa começa a sair uma secreção, no início, 2 dias, uma secreção nasal transparente, né? Que seria, no caso, a coriza, acompanhado de espirros. Depois a secreção pode até ficar um pouco mais espessa, um pouco mais amarelada, mas assim, basicamente seria isso. E no caso a tosse pode acompanhar também? Pode acompanhar a tosse, pode estar acompanhada, né, no resfriado comum, porém ela não é tão intensa, tão expressiva. Sim. Quando é expressiva, então, aí você já pode classificar como uma gripe. O que sugere assim, um quadro, né, de gripe, né? A gripe seria mais uma febre alta, né? 3 a 4 dias de febre alta, uma febre de 39, por exemplo. Uma dor de cabeça, uma cefaleia muito forte, né? Muita dor no corpo, dor nas costas, dor nas pernas, muita tosse. Então, assim, seriam sintomas, sensação às vezes de falta de ar, de cansaço. A tosse extremo. Pode ser seca e com catarro? A tosse pode ser seca, pode ser... Geralmente no início é uma tosse seca que evolui para uma tosse produtiva, né? Uma tosse com um catarro mais espesso, né? Tá. E quando mudança de tempo, mudança de temperatura, geralmente dependendo da região que se encontra, um dia tá calor, aí de noite cai aquela temperatura, aí vem aquele, no caso, vamos supor, um resfriado. A questão também de clima também pode interferir para estar desencadeando aí uma doença respiratória, no caso a gripe ou o resfriado? Na verdade, não, a temperatura em si não faz a pessoa
pegar um resfriado, pegar uma gripe. Mas essas duas doenças, elas são sazonais, elas acontecem muito no início entre o outono e o inverno, mas pelas condições que as pessoas se encontram. Um clima frio, a pessoa tende a ficar mais dentro de casa, com a casa fechada, então assim, tem uma tendência maior a proliferar esse vírus, sabe? Então as pessoas ficam mais aglomeradas quando tem um frio. Então isso é um fator que contribui para a disseminação do vírus. Sim. E a gripe ou resfriado pode desencadear um problema mais grave, tipo uma pneumonia. O resfriado geralmente não. São 3, 4, até uns 5 dias de sintomas leves, né? A pessoa pode usar um sintomático, então mesmo se a pessoa não usar nada, tende a melhorar espontâneo, né? Já a gripe, ela tem uns sintomas mais intensos e pode evoluir para uma pneumonia viral ou até mesmo uma pneumonia, uma complicação da gripe seria uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Os sintomas da pessoa pode agravar e vir uma infecção bacteriana secundária, né? E com isso é uma pneumonia bacteriana. Tem alguns atos assim no dia a dia, em casa, tudo, na época da nossa avó, nossa mãe e tal, que às vezes está numa época de frio, aí sai do chuveiro, só com a toalha da cintura para baixo e com o peito lá sai daquele ambiente quente do banheiro e vai para o quarto sem camisa, praticamente molhado também, não enxugado conforme, né, da maneira adequada. E isso aí interfere também ou não? Não, é mito. Isso é mito, né? É mito. É porque eu falo isso porque já ouvi muitas mães. Andar vai gripar, vai resfriar, andar descalço. O frio em si, a criança, por exemplo, andar descalço não, passar frio não. O que pode acontecer, supondo, há vários dias sem chover, né? O outono que não chove. Então o ar está todo cheio de vírus e bactérias. Então aquela primeira chuva... Aquele tempo seco, Aquele tempo seco. Então já dificulta a questão da respiração, né? E a pessoa fica mais aglomerada. Ou então o tempo está seco. Então aquela poeira está cheia de vírus, cheia de bactérias. A pessoa está andando na rua, vem uma chuva, então aquela água cai lavando as bactérias que estão ali na poeira, no ar, né, suspensa, cai, entra em contato com a pessoa vai e desenvolve um quadro respiratório e atribui a chuva, mas não seria a chuva, seria as bactérias que a chuva lavou, né, que estavam, e a chuva jogou em você. E naquele momento também, né, mais em zonas rurais ou cidades menores que tem, né, muita estrada de chão, né, às vezes a chuva vai e sobe aquela poeira, né? Naquele momento ali que começa a chover e tal, e as pessoas estão lá e pode afetar o respiratório, né? O respiratório, isso. Igual, por exemplo, dormir com a cabeça molhada, esse é mito também. Tem mãe que fala, faz mal você dormir com a cabeça molhada, cabelo depois do banho, né? Não tem estudos que falam que tenha relação, não. Pelo menos eu não encontrei nenhum estudo falando que tenha relação, não. Eu acredito que seja mito. No caso, eu vou tocar no assunto também, porque tem muita gente que tem uma rinite alérgica, uma sinusite. Tem alguma semelhança, sim? Alguma coisa que uma puxa a outra ou são distintas? Como que é? Geralmente a rinite alérgica, na verdade, a rinite, ela não é um vírus, ela é uma manifestação do seu corpo, né, a um determinado agente causador, por exemplo, uma poeira, um perfume forte, né? Então a pessoa ela tem uma reação exagerada aquilo, então é a rinite. Mas a rinite, ela pode causar uma sinusite, por quê? Aquela secreção que às vezes que a rinite está produzindo, aquela coriza, pode às vezes ficar acumulada e com isso acontecer uma infecção secundária, ali ficar propenso para uma bactéria, entendeu? Desenvolver. Sim. Aí com isso causa a sinusite bacteriana, por exemplo. E a pessoa que tem sinusite, ela também tem a rinite ou não?
A rinite pode causar, a sinusite, né? Mas nem sempre a sinusite é uma causa de rinite, não. Entendi. Que é importante, né? Tem muita gente que, então, no caso, não é viral, né? É uma coisa mais de alérgica, é a manifestação igual Isso você que falou. pode, a rinite pode causar, pode propenciar, né, a pessoa a ter uma sinusite viral ou uma sinusite bacteriana. Por isso, o muco que a rinite causa, às vezes obliterar e ali virar um meio de crescimento rápido desses patógenos, né? Entendi. E quais são as maneiras assim mais claras assim no nosso dia a dia assim para estar prevenindo uma gripe, um resfriado? As maneiras básicas, né, é questão de higiene. Sempre quando for tossir, for espirrar, tá usando um lencinho, um papel, tá descartando ele de forma adequada, né, no local adequado. Se não tiver isso disponível no momento, pode estar usando o cotovelo, né, fazendo esse gesto aqui assim, para não contaminar as mãos, né. Se tiver possível também, sempre estar lavando, higienizando as mãos ou então usando um álcool. Então, esse é o básico que nós devemos fazer no dia a dia. Para o resfriado, principalmente. Para a gripe, além desses atos, ainda tem a vacina da gripe anual, né? Sim. Que atinge para crianças de 6 meses a adultos e idosos, né? Sim, já tem um tempo bom, né? Que graças a Deus essa vacina aí está ajudando. A vacina foi desenvolvida, né? E a vacina ela é muito importante porque ela previne, né, o quadro da gripe, ela diminui o contágio, né, a pessoa diminui os casos de gripe, mas o principal dela é diminuir as complicações da gripe. Às vezes uma pessoa que tem uma comorbidade, um idoso, uma criança, um adulto que tem a imunidade por algum motivo está um pouco fragilizada, um quadro de gripe que pode transformar em um quadro de pneumonia, alguma afecção mais grave, a vacina está ali para proteger, né? E essa vacina aí, ela protege também imune quando aquele vírus do H1N1? Sim, protege. Na verdade, a vacina ela é desenvolvida, a vacina ela não atinge todas as cepas do vírus da gripe, porque são inúmeros. O vírus da gripe, ele é basicamente... Isso é importante que você está falando, porque às vezes, eu vacinei, mas eu gripei do mesmo jeito, né? Aquelas pessoas falam assim. Isso é importante. Mas geralmente é assim, são 18 tipos do H e 11 tipos do N, se não me engano. Então, essa combinação vai fazer os subtipos da gripe. E o que eles fazem? Não tem a vacina para todos. Eles pegam, comparado com o que foi no ano anterior. Então, no ano anterior teve muito caso de H1N1, então esse ano eles desenvolvem a vacina que vai pegar 3 a 4 cepas da gripe, né, dos subtipos da gripe, incluindo essas que foram mais comuns no ano anterior. Ou então os tipos que estão atingindo, por exemplo, mundial. Está tendo uma epidemia de gripe num determinado continente. Aí então vou tentar desenvolver a vacina mais voltada para aqueles subtipos de vírus, né? Entendi. Sim. E no caso aí como a gente falou, né, a questão da gripe e do resfriado. Então, assim, é muito importante, né, o que a doutora vem falando aí, a questão da gripe, né, e os meios de prevenir, que é os meios, como é vírus, né, não tem diferença, né, com aquela pandemia, né, que a gente enfrentou aí, que é do Covid, né, que como é vírus, né, a prevenção é a mesma, né, a orientação é a mesma, né? Evitar lugares fechados, sem ventilação, né? Sim. Isso tudo ajuda a disseminar o vírus, né? E a gripe pode vir né, uma mais branda
E pode vir também, pode agravar um pouco, né? Aí precisando até de um atendimento, né, doutor? A gripe, ela está muito relacionada com a imunidade da pessoa, né? Às vezes uma pessoa, um idoso que tem comorbidades, hipertenso, diabético, então tem um fator de risco maior para uma complicação, então vai ter um sintoma mais forte. Às vezes a pessoa que é saudável, que não tem problema de saúde nenhum, vai passar com sintomas mais leves, mas geralmente a pessoa que está gripada, os sintomas em si já são fortes, uma dor de cabeça muito forte, uma dor no corpo muito forte, tanto que a pessoa ela consegue reconhecer quando ela está com uma gripe, e ela já chega no consultório, ela não fala assim, eu estou gripada, ela fala, eu estou muito gripada. Todo mundo fala, eu estou muito gripada. A pessoa está gripada, fala, eu estou... Sim. Porque realmente dá muitos sintomas, né? E tem a gripe também, se for mais leve, ou até o resfriado também, às vezes a própria imunidade, com o tempo, ela vai melhorando, né? Você não vai abatendo com aqueles sintomas, os sintomas é mais leve e com o tempo já vai melhorando, não precisa nem E geralmente o resfriado ele não precisa nem de tratamento, né? 3 a 5 dias a pessoa já está melhor. A tosse até pode permanecer uma tosse seca por 1 a 2 semanas, mas os sintomas do resfriado em si, com 3 a 5 dias, desaparecem. A tosse é um sintoma que demora a acabar, né? É uma tosse que demora... tomando, o médico pode estar, né, receitando para você um xarope, um remédio para tosse, né, um antitussígeno, expectorante, mas às vezes acaba o xarope e você continua tossindo ainda. E continua tossindo ainda. E nesse caso aí, espera ou toma ou volta? Como que é? Na verdade, é assim, a pessoa que está com uma tosse residual de um resfriado, ela pode, se não está causando incômodo, ela pode permanecer com essa tosse 1 a 2 semanas, não teria problema. Mas a pessoa que está se sentindo incomodada, às vezes está com dificuldade para dormir, que está tossindo, às vezes trabalha num ambiente que está tossindo no meio do... Então, assim, pode estar tomando um antialérgico que ajuda a diminuir, Sim. ou então um antitussígeno, porque o tratamento, na verdade, ele visa muito o sintoma. Esse sintoma tem muito para quem tem rinite, né? Isso, aí fica mais exacerbado. Por exemplo, assim, eu estou com um sintoma de resfriado, estou com muita coriza, então vou te passar um antialérgico para secar essa secreção, né? Para ter um alívio para você daquele sintoma, não vai te curar do resfriado. O resfriado ele vai ser curado pelo seu próprio organismo, mas vai te dar um conforto. Eu estou com uma dor de cabeça, então eu vou te passar um medicamento para dor, uma dipirona, um paracetamol. Estou com tosse, um antialérgico. Mas tanto a gripe quanto o resfriado é uma coisa assim aguda e que tratou, curou, não tem uma complicação assim que possa futuras não, no caso. Complicações futuras não, complicações imediatas. Sim, por exemplo, a gripe pode evoluir para uma pneumonia, pode evoluir até para óbito, principalmente em idosos, crianças menores de 2 anos, né? Sim. Mas complicações crônicas, assim, eu tive uma gripe mês passado, eu posso ter uma complicação hoje? Geralmente não. Né? Entendi. Inclusive, eu não falei, entre essas medidas de suporte, antitérmico, medicação para dor, o principal é tomar bastante líquido e umidificar as narinas. Um sorinho. Ainda mais nessa época de tempo seco, né? Época de outono, inverno e que não chove. Principalmente essa época, o que vai melhorar os sintomas é umidificar, né, o nariz. Pode usar um soro fisiológico, uma solução fisiológica nasal, tá usando toda hora, várias vezes ao dia, jogar um jato de um lado, um jato do outro, na outra narina, ajuda. Ou então um aparelho de umidificar dentro do quarto, ajuda também. E tomar bastante líquido. E a questão da imunidade também, né? Até a questão da alimentação, né? Ingerir mais vitamina C. Nas farmácias que tem, né? Aquelas vitaminas C, Sim. né? Sim. Que põe na água assim, efervescente. Aquilo dali seria ideal, assim, se você vê que você está tendo uma gripe, está começando uma gripe, um resfriado, seria interessante também tomar isso? Seria interessante, sim.
Eu até fui ler a respeito, não tem muitos estudos que falam, mas poucos estudos falaram que tem uma melhora, diminui em cerca de um dia. Se um resfriado durar 5 dias, ele vai ser um pouco mais brando e vai durar 4 dias, então acaba ajudando, sim. Acaba ajudando, sim. Qualquer ajuda é bem-vinda. Né? Isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Que é interessante, né? E porque isso pode também estar ajudando muito no tratamento, né? Aí se vê que não está adiantando, que não está resolvendo, aí pode até procurar um atendimento, né? Se vê que os sintomas estão agravando, está ficando mais fortes, né? Então é muito interessante isso. No caso, a rinite, a sinusite também tem a tosse como sintoma, né? Tem a tosse como sintoma. A sinusite já inclui sintomas de cefaleia frontal, né? Geralmente aquela cefaleia em peso nessa região, o nariz fica obstruído, ou então fica saindo aquela secreção espessa, amarela, esverdeada, né? E pode ser, a sinusite só vem após uma rinite ou não? Ela pode vir também. Ela pode vir também. A rinite ela protagonizando, né, a doença? A rinite é um fator que ela pode propiciar uma sinusite pela secreção que a rinite causa, e isso pode acumular bactérias e passar a ser uma sinusite. Mas nem sempre a sinusite ela vem antecedida de rinite. Gripe, dependendo do quadro mais assim avançado, no caso o antibiótico é mais quando tem uma pneumonia, no caso. Na verdade, para a gripe e para o resfriado, o antibiótico é ineficaz, né? Não trata nem gripe, nem resfriado com antibiótico, não. É vírus, né? É vírus. No caso do resfriado, é só os sintomáticos que eu falei. No caso da gripe, daria para entrar com aqueles antirretrovirais, que seria, por exemplo, oseltamivir, né? Então, assim, tem os medicamentos específicos para tratar a gripe. Geralmente entra no primeiro, segundo dia de sintoma para ele ter um efeito bom. Então, seriam medicamentos para combater o vírus. O antibiótico ele é usado em caso de uma gripe que complicou com uma pneumonia bacteriana, ou uma gripe que passou para uma sinusite bacteriana. No caso, então, o antibiótico é mais para combater a complicação. A complicação. Isso. O antibiótico é só a bacteriana. A bacteriana. O antibiótico para combater o sintoma respiratório causado por bactéria. Quando evolui para uma pneumonia bacteriana, uma infecção bacteriana, uma sinusite bacteriana, então seria interessante. No caso, então, se evoluísse para uma pneumonia, aí seria interessante entrar com antibiótico. Antibiótico, muito bem. E é isso aí, gente. É muito importante isso, porque é uma coisa tão comum, né, na nossa casa, né, nesse período aí. E também na época do calor, costuma ter, na época, né, do verão, primavera, costuma ter aquelas frentes frias e costuma ter também a gripe, né? A gripe, o resfriado, não só é mais intenso nessa época do ano, mas pode ser anual, tá? Qualquer época do ano pode ter, né? É mais intenso no outono e inverno, mas não significa que não tenha nas outras estações. Pode ter, sim, nas outras estações. E no outono e inverno tem a questão do clima muito seco, né? Igual a doutora falou, é interessante ter um aparelho para umidificar o ar, né? E no caso, para umidificar, mais durante a noite, quando está dormindo, ou o dia todo? Como que tem um horário assim? Não tem um horário específico. Né? O horário que você, por exemplo, você trabalha dentro de um escritório, aí vai colocar um umidificador lá no cantinho, deixar, né, esse clima seco vai te ajudar bastante. E umidifica mesmo, tá, gente? É muito bom, eu tenho também em casa. Para quem tem criança também, né? Tem criança, creio que é uma boa parte aí dos pais aí já deve ter providenciado, porque como a criança, né, seja recém-nascida ou seja bebê ainda, até crianças menores mesmo, que a imunidade está mais baixa, né? Isso é interessante, né? É interessante. O umidificador ou até mesmo a nebulização, somente com o soro fisiológico, né? Já ajuda bastante.
Então, as causas, só recapitulando aí, as causas mesmo pode causar aí a gripe, o resfriado. Você falou que os sintomas são parecidos, mas o resfriado é mais ameno, é mais branda, né? Os sintomas. São sintomas mais às vezes não brandos. precisa nem de um atendimento. Muitas vezes a pessoa vem por preocupação e às vezes pelo desconforto do nariz escorrendo, da rinite, né? Ou às vezes da congestão também. Da congestão. Então, às vezes a pessoa vem pelo desconforto disso. Desconforto daquele nariz, né? Do nariz correndo, às vezes o desconforto da congestão, né? Da obstrução nasal, da cefaleia, então vem por isso. Mas assim, o episódio de resfriado, na maioria das vezes ele é autolimitado, 3 a 5 dias, e o próprio organismo da pessoa consegue combater. E a gripe, ela pode ter também esse tempo, ou ela pode estender mais? A gripe pode estender um pouquinho mais. O resfriado, geralmente, se der febre, seria 1, 2 dias de febre baixa, né? A gripe pode ter 3 a 5 dias de febre alta. Então a gripe os sintomas são mais exacerbados, a pessoa sente mais dor no corpo, mais fraqueza, mais vontade de deitar, uma cefaleia bem mais intensa, né? Então a gripe, os sintomas são bem exacerbados. Às vezes, né, quem tem criança que estuda, né, que faz ginásio, seja, né, a idade, às vezes tem uma gripe, é um resfriado, mas é um resfriado, né, que possa estar né, bem amena, né? Às vezes continua indo para a escola, né, para a creche, e isso vai passando, né? Na verdade, o interessante às vezes de não ir é só para não passar para outras crianças, Sim. sabe? Não que faria mal para a criança em si, mas às vezes para os coleguinhas, para não transmitir o vírus. Então, Sim. Na medida do possível, se puder ficar em casa, seria o ideal. O médico daria uma testada ali para a escola. Até porque a criança ela não sabe, às vezes, proteger para um espirro, uma tosse. Então, assim, ela vai tossir no meio das outras crianças, vai espirrar no meio das outras crianças. E a transmissão do vírus vai se dar por gotículas de saliva, gotículas de secreção contaminada, né? Então, mas seria por esse sentido. Mas, assim, nada impede de um adulto, por exemplo, com resfriado, trabalhar normalmente, se ele manter esses cuidados, essa segurança. Para não transmitir para o colega, para outra pessoa, né? Apesar da gripe e o resfriado ser, né, bem comuns, né? Mas, igual a doutora falou, para criança até 2 anos de idade, para idosos, e isso pode ser uma coisa, né, para olhar com mais atenção, né? Devido à imunidade baixa. Às vezes a imunidade baixa, os outros problemas de saúde que a pessoa tem, então a chance de complicar é maior. Então tem que ficar bem atento, né? Para não complicar, porque a gripe ela pode matar, né? Sim. Então, assim, a conversa foi muito legal. Eu queria que você desse um recado pro pessoal de casa aí, né? Nessa gripe e resfriado, é uma coisa tão comum, mas que pode ser evitado, pode ser, né? Pode ser para você ter uma coisa que eu observo, a criança começou com o narizinho escorrendo, com uma febre baixinha, um espirro, aí a mãe, o pai, ela quer um antibiótico, porque deu uma febre baixa, ela quer um antibiótico. Então, assim, o antibiótico não trata a febre, o antibiótico não trata o resfriado, né, que é vírus. Então, porque está com febre não significa que tem que tomar um antibiótico. Aí, muitas vezes, compra por conta própria e isso causa uma resistência, né? Então, assim, o uso indiscriminado consegue comprar porque os pais, a mãe, o pai fica preocupado, mas meu filho tá tossindo, meu filho tá com o nariz escorrendo e o médico não passou um antibiótico, entendeu? Então, assim, eles acham que o antibiótico cura resfriado, cura gripe e, na verdade, não. Sabe? E isso acaba, muitas vezes, causando uma resistência. O dia que a criança precisar tomar um antibiótico, e aí já não vai ter o efeito esperado. Sim, isso foi um ponto importante que a doutora falou aqui, a respeito do antibiótico, que às vezes a pessoa está com um problema tal, mas o antibiótico resolve, às vezes nem sabe se realmente é isso que ela está, né, que ela está tendo, um diagnóstico, né? Então, assim, antibiótico
é só em caso de extrema necessidade mesmo que o clínico, né, ou o médico que for atender se receitar, né? Porque, igual ela falou, vai criando resistência e quando precisar mesmo, o antibiótico já não faz aquele efeito, né, por ter tomado anteriormente, né? Sem necessidade, né? O Sim. antibiótico para uma infecção viral, né? Então que não tenha necessidade nenhuma. E se for tomar toda vez que ficar resfriado, e for dar um antibiótico para uma criança sem necessidade, porque está com febril, porque está com o narizinho escorrendo, né? E o antibiótico ele não trata, então reforçando, o antibiótico ele não trata resfriado, ele não trata a gripe, né? E o que ameniza os sintomas do resfriado, da gripe, é lavar o nariz com soro, é hidratar bastante, é tomar um remedinho para tosse, é tomar um remedinho para febre, para combater esse desconforto, mas é o organismo da pessoa que vai tratar isso. Sim, e assim, é muito triste, né? Ter aqui no Brasil, no nosso país, você conseguir um antibiótico sem uma receita né, ou consegue uma receita fácil, né? Eu acho que isso tinha que ser mais... Falta uma conscientização da população que vai em busca do antibiótico, mas até dos profissionais de saúde, Sim. que às vezes passam prescreve um antibiótico porque a mãe quer, mesmo vendo que não tem necessidade, pais, né? Faz a vontade dos pais. Às vezes um farmacêutico consegue um antibiótico para uma pessoa porque a pessoa quer, então sem indicação nenhuma. Então, não tem aquela conscientização da parte do médico. Não tem aquela consciência, né? Para mudar um pouco a cultura disso, né? Para mudar essa cultura do antibiótico, né? Então tá bom. Muito obrigado, doutora Simone, tá? Espero que você esteja no Momento Saúde mais vezes, tá bom? E o Momento Saúde fica por aqui. Até a semana que vem. E, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.